Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui da nossa série Perspectivas para 2020. Paulo Gama, nosso analista político aqui da XP Investimentos. Fala, Paulo, tudo bom? Tudo bem? Como é que tá? Beleza. Deck? Obrigado por estar de novo aqui no nosso canal. Porra, eu que agradeço o espaço mais uma vez. Valeu, Paulo. Vamos falar um pouco brevemente como é que foi 2019 na Perfeito. sua visão, e aí depois a gente entra em 2020 do lado político. Primeiro ano de Bolsonaro com a reforma da Previdência. Você que é um cara que respira e vive em Brasília, como é que foi isso aí? Cara, vamos lá, acho que você tocou no ponto principal. Reforma da Previdência aprovada, acho que era o carro-chefe do governo. O governo teve mérito nisso. Era um tema que a gente já discutia desde o governo passado, discutia um pouquinho na campanha, mas acho que o principal mérito do governo em 2019 foi ter decidido que a reforma da Previdência era um tema prioritário. E aí eu roubo o que a Zena fala pra gente, ó, era o que precisava para controlar a trajetória da dívida e deixar o paciente vivo. Tem muita coisa para fazer ainda para frente, mas acertaram de transformar isso no ponto prioritário. E o Bolsonaro, enfim, primeiro ano dele era, enfim, como deputado, a gente lembra, um cara que não tinha aquele credo liberal, não tinha aquele credo forte na agenda que o Paulo Guedes defende, mas soube dar espaço para isso. Acho que esse foi um mérito. Foi um ano de instabilidade também, porque eu sempre lembro, parece chover um pouco no molhado, mas o Bolsonaro foi eleito com aquele discurso de, pô, não vou ter partido político dentro do meu governo, não vou fazer aquele presidencialismo clássico de coalizão, vou compor o ministério de uma maneira um pouco diferente. Isso trouxe um pouco de ruído, porque o Congresso, por mais que tenha tido uma renovação, queria, enfim, ainda um pouco do sistema que estava acostumado antes. Então teve um pouco de instabilidade no começo, teve aquele momento de enfrentamento logo no começo, teve briga, Rodrigo Maia bateu boca com o Sérgio Moro no Twitter, teve aquela confusão toda. E depois o próprio Congresso acabou trilhando um caminho que acho que foi responsável. De pensar, pô, o presidente é um presidente que recém-eleito, com uma bandeira de corrigir o rumo do país, de alguma maneira, manter a agenda econômica que vinha do governo passado, mas com popularidade, quer dizer, era difícil comprar uma briga pública com o governo nesse começo de mandato. Tomou a decisão de, em vez de bater de frente com o governo, vamos puxar para o próprio Congresso a responsabilidade por aprovar essa agenda que é positiva e que recolocou o país no caminho certo. Então tomou essa decisão, Rodrigo Maia, muito importante, Davi Alcolumbre também bastante importante, de abraçar para o próprio Congresso a condução de parte dessa agenda, suprindo um pouco da dificuldade de articulação que o governo tinha, abraçar essa agenda e conseguiram tocar, não vou dizer por conta própria, porque o governo precisou entrar lá, por mais que a gente tenha esse discurso de nova política e tal, precisou ceder um pouquinho de espaço no orçamento, ceder um pouquinho de espaço no próprio governo para ver essa agenda andar. Mas enfim, o saldo dessa agenda econômica conjugada com a parte política, acho que no final do ano é positivo, não tem como dizer que não. Você aprovou a reforma da Previdência, que era o principal elemento, com um valor de economia maior até do que o mercado tinha de perspectiva no início. A gente faz essa pesquisa que a gente consulta os investidores institucionais a cada 45 dias e a gente tinha no início do ano uma perspectiva de 700 bilhões de economia em 10 anos. A reforma saiu com 800 bilhões, mais aqueles outros penduricalhos dela, a medida provisória de combate à fraude no INSS, quer dizer, na conta do Rogério Marinho, secretário de Previdência, ele conseguiu entregar R$ 1 trilhão, que era a meta do Paulo Guedes. Acho que esse 2019, enfim, em outras áreas a gente teve pontos positivos, pontos negativos, acho que Sim. enfim, mas tratando da agenda econômica, acho que é um ano que sai com o que foi feito como positivo. Falta olhar para frente aí e ver qual é a capacidade de entrega do restante da agenda em 2020. É nesse ponto que eu vou entrar então a partir de agora. Você falou na reforma da Previdência, mas a reforma da Previdência era algo que já vinha amadurecendo desde o governo Temer, né? Agora se discute outras reformas tributárias, você pode falar do Pacto Federativo também. Enfim, o que a gente pode esperar para esse cenário político 2020, dado que ele é mais consolidado do que 2019, que era um início com uma troca muito grande ali dentro do Congresso, até do próprio presidente também. Enfim, em 2020 a gente pode esperar uma consolidação um pouco maior, uma tranquilidade, entre aspas, um pouco maior, a gente ainda deve ver instabilidades em função disso. Eu acho que de reformas caminham ou não caminham? Eu acho que ainda vai ser um ano de instabilidade. Quer dizer, acho que em algum momento existia uma ideia de que passou a reforma da Previdência, que é a reforma mais difícil, menos popular de todas, o resto é fácil. Eu acho que não é tão desse jeito. A gente não pode replicar a votação que houve para a reforma da Previdência para todas essas reformas. De novo, o presidente não tem uma base sólida, conseguiu nesse primeiro ano por conta da popularidade, por conta da condição do Rodrigo Maia, por conta dessa discussão prévia da reforma da Previdência, conseguiu ter um resultado satisfatório, mas acho que não é automático você pensar que todas as outras agendas, por causa disso, vão ter um resultado tão satisfatório também. Acho que o espaço para que elas avancem continua existindo. Mas acho que a gente vai precisar ver um pouquinho mais de institucionalidade nessa relação, fazer uma coisa um pouquinho mais bem arranjada aí para a gente ter um pouco mais de chance de sucesso nas outras agendas. De novo, não são agendas simples, não são agendas fáceis,
você pega desse pacote Mais Brasil, por exemplo, que o governo encaminhou na sequência da reforma da Previdência, tramitando no Senado. Você tem a tal da PEC emergencial, que é uma PEC de contenção de despesas. E aí, quando você fala de contenção de despesas, você fala em reduzir despesa com funcionarismo público, fala em reduzir despesa com máquina pública, tudo isso que o Congresso sempre foi batalhando para deixar esse dinheiro no orçamento. Você vai ter que enfrentar grupos de interesse que batalharam para colocar essa reserva de dinheiro no orçamento. A mesma coisa vale para os fundos, né? Você tem aquela PEC que extingue fundos que hoje não são que acabam nem sendo usados muitas vezes, porque o objeto desse fundo é um objeto antigo, objeto de alguns anos atrás, como Paulo Guedes diz, se juntou lá um grupo de interesse privado com um grupo de interesse público e reservou um pedaço do orçamento para gastar numa coisa que hoje a gente nunca mais avaliou se precisa gastar ou não. Mas ainda assim são grupos de interesse que se movimentaram para que aquele fundo existisse. Você vai ter de contra esse grupo de interesse também. Então assim, precisa de uma briga, precisa de um processo de convencimento grande, não é uma coisa imediata, não são agendas simples. Outras duas agendas importantes que a gente tem para o ano, reforma tributária, uma delas. É difícil você imaginar também uma reforma que ande facilmente. A gente tem uma discussão que já dura um semestre na Câmara, a gente passou esse semestre inteiro com a comissão especial em andamento na Câmara, mas sem chegar a alguma solução muito clara. O Senado chegou a discutir uma proposta de reforma tributária também naquele momento, no final do primeiro semestre, que você queria ter aquela disputa de protagonismo, se a Câmara ia conduzir a reforma, se o Senado ia conduzir a reforma. O Senado começou a andar com uma reforma também, que o relatório foi apresentado, mas também não seguiu em frente. E agora a gente tem a perspectiva de, no ano que vem, criar uma comissão mista, um jabuti, porque não existe essa figura, uma comissão mista para discutir PEC, não está prevista, uma comissão mais simbólica, para ver se você consegue juntar aí as duas propostas, ainda aguardando a proposta que vai chegar do governo. Reforma tributária, o que você tem de problema sempre? Você vai mexer em setor, e hoje você tem setor que ganha, setor que perde, e quanto, assim, pensando de uma maneira simplificada, assim, mas que acho que dá para fazer essa comparação, quanto mais o cara ganha hoje no sistema tributário atual, de alguma maneira é sinal de que ele é um grupo mais organizado, porque foi o grupo que conseguiu ir lá e ter algum tipo de benefício, algum tipo de isenção na legislação atual. Esse mesmo grupo organizado é o grupo que vai se opor à mudança no regime, porque em tese ele vai perder o benefício ou o sistema especial que ele tem hoje. Então você vai enfrentar grupos que são poderosos de alguma maneira, que são os grupos que hoje são beneficiados pelo sistema tributário atual. Então é difícil você imaginar que isso vai passar assim sem reclamação, sem grita, sem que os deputados e os senadores que representam esses setores se oponham ou se coloquem de alguma maneira, enfim, apresentem essas resistências. E tem a questão federativa também, quer dizer, tem estado que ganha, estado que perde com a guerra fiscal. Você vai, de alguma maneira, precisar reduzir esses benefícios. Esses estados que ganham hoje vão se opor de alguma maneira, vão apresentar suas demandas também. Então, são dois pontos aí. São grandes discussões. São grandes discussões, não são discussões simples e fáceis. E é nesse ponto que eu vou entrar, porque a gente vê que 2020 é um ano menor para o Congresso, né? Janeiro e fevereiro tradicionalmente não se trabalha lá. Março tem uma questão de mudança de partidos, talvez você possa explicar isso muito melhor do que eu. E você tem eleição municipal. E aí eu vou entrar. A gente tem abril, maio e junho, julho, recesso. E aí, voltando no recesso, agosto já começa a discutir eleições municipais até o final do ano. Quer dizer, é um ano muito curto para o Congresso, com uma agenda tão grande, né? Exato, a janela é curta, você tem aí, como você disse, 4 meses no máximo de trabalho. Por mais incrível que pareça, né? Por mais incrível que pareça. Mas você tem um espaço curto, as discussões não são simples, você vê as PECs do pacote Mais Brasil, a CCJ do Senado agendou audiências públicas para discutir em fevereiro, quer dizer, você agenda audiência pública quando você quer esticar um pouquinho mais o período de discussão. Então não são agendas que a gente vai começar e vai ter um trator que vai passar por cima e levar essa agenda toda. Você poderia ter, quer dizer, acho que se você tivesse uma base um pouco mais organizada dentro do Congresso, você conseguiria de alguma maneira dar mais celeridade. É o que enfim, de novo, não sei se quem acompanha o que a gente fala, eu sempre digo isso, quanto menos governo você tem empurrando a agenda, mais devagar ela anda, com mais instabilidade e com um resultado um pouco pior do que você poderia ter. Se você tivesse o governo organizado, trabalhando direito, com, enfim, um pouco mais, de uma maneira mais sistematizada dentro do Congresso atuando, você conseguiria empurrar essa agenda de uma maneira um pouco mais fácil. Da maneira como o Bolsonaro decidiu fazer, sem esses partidos institucionalmente dentro do seu governo, dá para fazer? Dá, mas é isso. Demora um pouquinho mais, o resultado não é tão bom quanto poderia ser na ponta, quer dizer, sem discutir o método em si, e, enfim,
demora um pouquinho mais para você conseguir, traz um pouquinho mais de instabilidade nesse processo, porque você não tem os filtros partidários para te dar, enfim, um pouco de certeza dos votos das bancadas, então você precisa negociar um pouquinho mais ponto a ponto, qualquer movimento pequeno vira um movimento grande, porque aí você não tem certeza do controle dos deputados todos, dá um pouquinho mais de trabalho, mas como você disse, é uma janela curta para você avançar em tantas agendas ao mesmo tempo. E tem um outro ponto, que acho que a gente vai falar bastante no ano que vem, que é a sucessão para as presidências das casas. Você tem o último ano de mandato, em tese, do Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre. São 2 anos, né? São 2 anos. Teve o primeiro agora, o segundo no ano que vem, mas assim, a discussão sobre Isso a sucessão... já é no final do ano que vem, depois das eleições Na verdade, municipais? é no primeira sessão do ano seguinte ainda. Então você só completa o ano em fevereiro de 2021. Politicamente, mas já começa a ser discutido politicamente. Até porque o Rodrigo Maia já está lá... O Rodrigo está no terceiro mandato agora, né? Porque ele cumpriu aquele mandato tampão. Não pode o quarto, certo? Hoje não pode o quarto. Existe um movimento, que o Rodrigo Maia até se opõe a esse movimento, mas existe um movimento dos aliados mais do Davi Alcolumbre lá no Senado para ver a possibilidade de passar a permitir a reeleição dos presidentes na mesma legislatura. Porque hoje, enfim, você pode, o presidente da casa pode tentar a reeleição se você tiver tido uma eleição, se tiver tido a troca de legislatura. Quer dizer, como você teve agora, você teve o Rodrigo Maia... presidente anterior. Você teve o Rodrigo Maia presidente em 17 e 18, 18 troca a legislatura, ele pode se reeleger em 19 e 20. Isso pode. O que não pode é na mesma legislatura você tentar a recondução. O Rodrigo Maia ser presidente nos 4 anos do Bolsonaro. Exato, exatamente. E no Senado é a mesma coisa também? No Senado é a mesma coisa, 2 anos. Você não pode ter a troca... O Davi tem que trocar O necessariamente Davi tem que trocar também. necessariamente agora. Existe um movimento de aliado dos dois lados, tentando ver a possibilidade, sentir um pouquinho do cheiro, se isso é possível ou não, mas precisaria mudar a Constituição e depois tem um debate jurídico até, se você pode fazer isso ou não. Mas, enfim, com as regras de hoje, você começa a ter a disputa pela sucessão já. Você entra em 2021 um pouquinho desse lado, porque acho que na Câmara é mais fácil até da gente ver. Provavelmente algum deputado desses partidos de centro vão tentar se sobressair aí para disputar a sucessão do Rodrigo. Como é que esse cara vai conseguir se sobressair? Provavelmente fazendo um pouquinho mais de oposição ao Bolsonaro, sendo um pouquinho mais... Porque ninguém quer ser o candidato do governo, então o cara vai precisar ser, de alguma maneira, um pouquinho mais... Para se destacar, vai precisar bater um pouquinho mais de frente. Isso pode, de alguma maneira, levar o Rodrigo a tentar alguma coisa para controlar esse grupo e manter esse grupo com ele, para ajudar a fazer o sucessor. A convicção do Rodrigo na agenda de reforma, em pautar, em não pautar e barrar qualquer pauta-bomba, acho que permanece. Mas ele vai ser forçado a algum tipo de gesto aí para tentar manter esse grupo um pouco mais perto dele, pensando já na sucessão. Então, só para a gente finalizar, 2020 é um ano que uma agenda menor no Congresso, que a gente pode esperar até algo um pouco mais concreto nas questões micro do que nas questões macros, nas discussões grandiosíssimas, vamos chamar assim, das reformas, né? Eu acho que sim, acho que assim, não é que a pauta tá travada e a gente vai dizer, pô, nada dessa pauta macro anda, acho que não é isso. Os elementos que o Bolsonaro teve à disposição para aprovar a reforma da Previdência, ele continua tendo para tocar essas outras agendas. A popularidade dele, nada indica que vai despencar. A gente lembra, ele começou o ano com 40%, depois estabilizou aí na faixa dos 30% a 35%, e nada indica que isso vai cair muito. Então essa popularidade é importante para ele empurrar essa agenda. Ele continua tendo à disposição essa negociação com o Congresso. Vai dele, e da perspectiva dele, cumprir os acordos que foram feitos para a aprovação da reforma da Previdência, o que é um problema. Tem muita gente reclamando que esses acordos não foram cumpridos ainda. Mas está à disposição. Ele consegue honrar esses acordos e reestabelecer uma relação se ele quiser. Acho que dificilmente ele vai construir uma base de apoio, como a gente via antes, mas ele consegue reestabelecer essa conexão e essa conversa com o Congresso se quiser. Então esses elementos estão à disposição dele. Você tem um outro ponto um pouco mais difícil, que é o que você disse no começo. A gente não discutiu essa agenda como discutiu a reforma da Previdência. E você tem também a continuação da agenda micro, como você disse. A gente discutiu o marco regulatório do saneamento aqui na Câmara, isso vai ser discutido de novo no Senado, tem toda a questão das privatizações. É uma outra agenda que também não é simples, que vai ocupar bastante espaço de 2020. Legal. Obrigado, Paulo. Valeu, Indec. Até a próxima aí. Um abraço. Até.